Se eu te dissesse que existem 4 sucos naturais capazes de restaurar sua visão e sua memória enquanto você dorme, você acreditaria? Não estou falando de milagres, nem de fórmulas mágicas. Estou falando do poder real do seu próprio corpo quando recebe os nutrientes certos. E se você tem mais de 60 anos, talvez tenha sentido isso na pele. Aquela sensação de que os olhos não respondem como antes. De que a mente já não acompanha tão rápido quanto gostaria. Acordar com a vista embaçada. Demorar minutos para focar. Esquecer o motivo de ter ido até a cozinha. Sentir os olhos queimarem ao olhar para uma tela por poucos minutos. Tudo isso dói mais do que admitimos. Não apenas fisicamente. Dói na autoestima, na independência, no sentimento de eu ainda sou capaz. Eu sei. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Pacientes que chegam confusos, cansados, frustrados, perguntando se é culpa da idade, se simplesmente não há mais nada a ser feito. E talvez você também já tenha pensado assim. Mas o que quase ninguém te conta é que essa lentidão da visão e da mente não é um destino inevitável. Na maior parte das vezes, é apenas o corpo pedindo algo que deixou de receber. Enquanto você dorme, seus olhos e seu cérebro deveriam estar passando pelo processo mais importante do dia: reparação, regeneração e fortalecimento. No entanto, estudos mostram que a maioria dos adultos com mais de 65 anos tem deficiência de nutrientes essenciais justamente para essa restauração noturna acontecer. E é aí que a história muda. Porque quando seu corpo finalmente recebe o combustível certo, algo extraordinário acontece. Os olhos voltam a acordar nítidos, a mente retoma fluidez, a memória reaparece, e aquela sensação de viver em câmera lenta começa a desaparecer. É como se alguém abrisse as janelas internas e deixasse o ar entrar outra vez. Você consegue imaginar o alívio? Eu acredito profundamente que envelhecer não deveria ser sinônimo de perder a própria clareza, nem a visual, nem a mental. E se você está aqui, assistindo agora, isso já diz muito sobre você. Significa que você não desistiu do seu corpo. Significa que ainda existe dentro de você uma chama silenciosa pedindo mais vida, mais lucidez, mais bem-estar. Se este conteúdo já tocou seu coração de alguma forma, eu ficaria honrada se você se inscrevesse no canal e deixasse um like. Eu não peço isso por números, mas porque cada gesto assim ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão sofrendo caladas e acreditando que o tempo já acabou para elas. Quando você apoia conteúdos de saúde e autocuidado, você faz parte de uma corrente de bem-estar. E hoje eu quero te mostrar, com carinho e ciência, como pequenas escolhas podem transformar a forma como seus olhos e sua mente envelhecem. Não importa quantos anos você tem. Não importa há quanto tempo você sente que está perdendo clareza. Ainda existe um caminho, e ele começa com algo simples que colocamos no copo, e com a decisão corajosa de cuidar de si mesmo. Outro dia, uma paciente me contou algo que nunca esqueci. Ela disse: "Doutora, eu acordo, mas é como se o meu corpo despertasse e a minha mente ficasse dormindo. Eu passo a manhã tentando lembrar onde coloquei os óculos, tentando focar, tentando ser eu. E isso cansa." Ela tem 67 anos. E enquanto falava, havia vergonha nos olhos, como se sentir-se lenta significasse ser fraca. Mas a verdade é que muitas pessoas vivem assim, com os olhos cansados, a memória falhando, a energia oscilando, e aprendem a esconder a própria exaustão, como se cuidar de si fosse egoísmo ou frescura. Quantas vezes você já se sentiu assim, sabendo que precisa parar, respirar e se cuidar, mas continuando mesmo assim, por obrigação, por hábito ou por achar que não merece descanso? E quando ela terminou o relato, perguntou: "Isso é só a idade, não é?" E meu coração doeu, porque essa pergunta carrega uma desistência silenciosa. O que quase ninguém percebe é que o cansaço dos olhos e da mente não vem só do tempo, mas do quanto passamos anos colocando todo mundo em primeiro lugar e nós mesmos por último. Quem cuida dos outros também precisa ser cuidado. O equilíbrio não acontece quando encontramos tempo. Ele acontece quando decidimos que nós também somos prioridade. Quando começamos a olhar para a nossa saúde não como obrigação, mas como carinho. E é aí que começa a transformação. Porque quando o corpo recebe nutrientes que despertam a retina e o cérebro pela manhã, algo muda por dentro. Acordar deixa de ser um esforço e passa a ser um recomeço. A visão fica mais nítida, a memória responde, o foco retorna, e com isso vem um sentimento que muitos nem sabiam que estavam perdendo: a confiança. Não é sobre suco, alimento ou receita.
É sobre devolver ao corpo o que ele precisa para funcionar com dignidade. É sobre lembrar que existe vida nos nossos olhos e força na nossa mente, mesmo depois dos 60, 70 ou 80. Se você está cansado de começar o dia apagado, aqui vai um pequeno gesto de autocuidado que pode ser o início de tudo. Antes de qualquer preocupação do mundo, reserve o primeiro momento da manhã para você. Leve seu corpo para perto da luz da janela. Respire fundo algumas vezes e entregue ao seu organismo algo que o nutra de verdade. Não precisa ser perfeito, nem difícil. Apenas constante. Quando você começa o dia se escolhendo, seu cérebro e seus olhos aprendem a te acompanhar. Porque equilíbrio não aparece de repente. Ele nasce da decisão diária de se tratar com respeito. E você pode começar hoje. Quando falamos em clareza mental, muita gente imagina algo abstrato, distante. Mas clareza é física. Ela tem cor, tem ritmo, tem peso no corpo. Já percebeu como nos dias em que sua mente está congestionada, seu corpo parece mais pesado? É como tentar caminhar dentro d'água. E ao contrário, quando sua cabeça está leve, tudo flui. Até as pernas parecem menos cansadas, os ombros relaxam, os olhos voltam a brilhar. A circulação é o transporte da nossa lucidez. Quando o sangue chega cheio de oxigênio ao cérebro e aos olhos, acordamos. Quando ele não chega, nos perdemos de nós mesmos aos poucos. Você já sentiu isso? Muitas pessoas chegam a mim com o mesmo relato. Doutora, não é que eu não queira viver bem, é que eu não tenho mais força para isso. Mas quando vamos fundo, percebemos que não é força que falta. É energia real. A mente tenta funcionar, tenta lembrar, tenta focar, mas não recebe combustível suficiente para isso. Não é preguiça, não é fraqueza. É biologia. Imagine uma cidade inteira funcionando com apenas metade da energia necessária. Apagam-se luzes, desligam-se sistemas. Alguns bairros ficam esquecidos. É o que acontece com o cérebro quando a circulação não leva oxigênio o bastante. E o corpo dá sinais. Cansaço à tarde, visão embaçada depois de ler, dificuldade de raciocínio quando estamos estressados. Algum desses sinais faz parte do seu dia? A maior surpresa para muitos é descobrir que o corpo não envelhece apenas com o tempo. Envelhece, sobretudo, quando perde circulação. Quando o fluxo diminui, diminuem juntos a memória, os reflexos, o foco, a nitidez visual. Mas quando o fluxo aumenta, o cérebro acorda de novo. É quase poético. Oxigênio é vida. Cada célula cerebral respira, cada tecido da retina respira. E quando o sangue leva de volta aquilo que estava faltando, a mente retoma seu brilho. Às vezes, muito antes do que qualquer pessoa imaginar. Você já percebeu que existem momentos do dia em que você parece funcionar melhor do que em outros? Qual é o seu horário de maior clareza? O final da tarde é um ponto frágil para muitos. É quando o corpo já gastou boa parte da energia do dia e o cérebro pede reforço. Não à toa, é nesse período que bate o esquecimento, a confusão, a irritação e aquela sensação de estou aqui, mas não estou. Isso não é apenas cansaço emocional. É o cérebro pedindo circulação. E quando aprendemos a ouvir esse pedido, percebemos como o corpo é sábio. Ele fala o tempo todo. A questão é, você tem escutado o que seu corpo está tentando dizer? A beleza da saúde humana é que ela pode ser reativada. A memória não se fecha para sempre. A mente não desliga por completo. A visão não desiste de nós. Às vezes, tudo o que o corpo está esperando é um gesto que diga: eu estou cuidando de você. E acredite, quando o cérebro e os olhos recebem oxigênio suficiente, a vida inteira muda de tom. Não é exagero, é equilíbrio. É você voltando a se sentir inteiro. E à medida que você se reconhece novamente, ideias voltam, energia volta, identidade volta. E talvez esse seja o maior presente que o autocuidado pode oferecer: devolver você para você mesmo. Há uma cena que se repete na vida de muitos idosos, e talvez na sua também. Olhar para uma palavra ou um nome familiar e sentir que ela está ali, quase ao alcance, mas não vem. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais você tenta lembrar, mais escapa. E por trás desse esquecimento existe algo muito humano. Não a falta de inteligência, mas o desgaste daquilo que nos sustenta por dentro. A memória é feita de conexões, de caminhos elétricos, de pontes invisíveis entre uma experiência e outra. Quando esses caminhos ficam frágeis, o mundo fica mais distante, como se tivesse neblina dentro da cabeça. Mas existe algo que quase ninguém percebe.
Mesmo depois de décadas, o cérebro ainda sabe se reconstruir. Ele nunca está totalmente pronto, nunca está finalizado. Ele continua criando novas células, organizando informações, reconstruindo circuitos, silenciosamente todas as noites. E quando lhe damos os nutrientes certos, esse processo se acende, como uma cidade que volta a ter energia depois de um apagão. A sensação de lembrar de algo com facilidade, de focar de novo, de sentir clareza, não é um privilégio da juventude. É o resultado de reparo interno. Já pensou que, por trás da confusão mental, pode existir apenas um cérebro tentando se curar com o pouco que tem? Eu me lembro da dona Helen, 74 anos, sentada no consultório com um caderno de palavras cruzadas. Ela disse: "Eu adoro fazer isso, mas ultimamente parece que as palavras me fogem." Então, um dia, ela voltou. Colocou o caderno sobre a mesa e sorriu com uma segurança diferente. Voltou. E não era só sobre palavras cruzadas. Era sobre sentir que estava de volta à própria história. O brilho nos olhos dela não era intelectual, era emocional. Como se, de repente, o mundo tivesse encontrado foco outra vez. A mente humana responde com força quando sente que estamos cuidando dela. É surpreendente perceber como algo tão simples quanto nutrir o cérebro durante a noite pode transformar o dia seguinte, como se dentro de nós existisse uma oficina silenciosa que trabalha enquanto dormimos, costurando memórias, limpando cansaços, reconstruindo pontes. Acordar com a mente leve não é coincidência. É cura. O mais bonito é que quando a memória volta, não é só a memória que volta. Volta também a sensação de competência, de autonomia, de identidade. Volta a vontade de fazer planos, de aprender algo novo, de se desafiar de novo. A clareza mental não é apenas sobre lembrar datas e nomes. É sobre lembrar quem somos. E quando isso acontece, a vida muda de direção. Porque quando o pensamento fica nítido, o caminho fica nítido também. Existe um momento em que a maior batalha não é contra o corpo, mas contra o próprio coração. Muitos idosos não têm medo da visão embaçada nem da memória falhando. Têm medo de depender, de atrapalhar, de deixar de ser quem já foram. Esse medo não é fraco. Ele é profundo, silencioso e se esconde atrás de frases como: "A idade chegou", "Não tem mais jeito", "Eu não quero ser um peso". Mas no fundo, não é desistência. É saudade de si mesmo. Saudade da facilidade, da autonomia, da leveza de acordar sabendo que a vida está segura dentro da própria cabeça e dos próprios olhos. E quando começamos a escolher cuidar da saúde novamente, não estamos apenas nutrindo o corpo, estamos encerrando um ciclo de abandono involuntário. Durante anos, muitas pessoas colocaram todos em primeiro lugar: filhos, trabalho, rotina, responsabilidade. E agora, quando finalmente seria o momento de olhar para si com carinho, surgem a culpa, a pressa, as dúvidas. Quantas vezes você já pensou em cuidar de você, mas parou antes de começar? Quantas vezes deixou seu corpo para depois, como se ele não precisasse tanto quanto todos os outros ao seu redor? A verdade é que o corpo não cobra de imediato, mas cobra com o tempo. Ele pede silêncio quando a mente grita, pede pausa quando o coração corre demais, pede amor quando a vida se torna automática. E quando enfim escutamos esse pedido, algo muda. Não é uma mudança explosiva nem dramática. É sutil, como o instante em que o sol começa a nascer, e mesmo antes de aparecer no céu, já sabemos que a luz está vindo. A saúde também nasce assim. Antes de aparecer nos resultados, ela aparece na sensação de estar respirando de novo. Muitos pacientes me dizem: "Doutora, eu queria voltar a sentir que meu corpo é meu aliado." E a resposta é simples, mas poderosa. O corpo sempre foi seu aliado. Ele só estava cansado. Mesmo depois de anos, ele ainda sabe se recuperar, se reorganizar, se fortalecer. A mente ainda sabe aprender. Os olhos ainda sabem se proteger. Não existe uma idade em que o autocuidado deixa de fazer efeito. Existe apenas o momento em que começamos a nos permitir sentir novamente que merecemos viver bem. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido algo importante. O autocuidado não é sobre juventude, é sobre dignidade. É sobre viver cada fase da vida com presença, com clareza, com autonomia. E às vezes, o primeiro passo para isso é pequeno, tão pequeno que quase parece simbólico. Pode ser preparar algo nutritivo para si mesmo, sair para caminhar 5 minutos, desligar o mundo durante um banho quente, respirar fundo antes de olhar o celular. Pequenos gestos reacendem grandes partes da nossa vida. Então hoje, quando terminar esse vídeo,
Escolha um único gesto de carinho com você. Só um. Quando você decide se cuidar, mesmo que devagar, o corpo e a mente entendem a mensagem e começam a caminhar ao seu lado novamente. Sabe, a vida tem um jeito curioso de falar com a gente. Às vezes ela sussurra através de um incômodo pequeno. Às vezes ela grita através do corpo. E quase sempre a gente só começa a escutar quando para. Por muito tempo eu também acreditei que cuidar de mim era egoísmo, que descansar era perda de tempo, que sentir era fraqueza. Segui vivendo forte por fora e silenciosamente exausta por dentro. Até o dia em que o cansaço não pediu licença. Ele só chegou. E naquele dia eu entendi. Saúde não é só o que os exames mostram. Saúde é o que a alma sente quando o dia termina. Lembro com nitidez da primeira vez que eu me permiti respirar de verdade. Não respirei para sobreviver. Respirei para existir. Desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei. Chorei por tudo que eu carregava tentando parecer firme. Chorei por ter acreditado que autocuidado era frescura. E foi tão simples, mas tão libertador. Aquele momento me ensinou algo que nenhum livro, nenhum tratamento, nenhum resultado de exame poderia ensinar. O cuidado começa quando a gente se escuta. E quando a gente aprende a se ouvir, algo muda. O corpo responde, a mente desacelera. O coração encontra um ritmo novo. A transformação não acontece da noite para o dia. Ela começa no exato instante em que você decide que merece paz. Quando você deixa de esperar um grande milagre e escolhe pequenos gestos diários, o corpo entende, a mente entende. É como se o organismo dissesse: "Ah, finalmente você está comigo, e não contra mim." Não existe fórmula mágica, mas existe prática. Respirações profundas, água, sono, movimento, silêncio. Alimentar o corpo com carinho, não com pressa. Escrever o que sente. Celebrar cada pequena vitória como se fosse grande. Porque ela é. Saúde não é perfeição. Saúde é presença. É você existir inteira no momento em que vive, sem precisar provar nada para ninguém. Imagine acordar e sentir que seu corpo e sua mente estão do mesmo lado. Que você não precisa mais lutar contra si mesma. Só caminhar com gentileza. Esse é o verdadeiro equilíbrio. Não quando o autocuidado vira obrigação, mas quando ele se torna uma forma de amor. Quando o cuidado deixa de ser sacrifício e passa a ser descanso. Quando viver deixa de ser esforço e volta a ser vida. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, talvez seja porque você também está pronta para um recomeço. Um recomeço suave, real, humano. Cuide de você com o mesmo carinho que você oferece aos outros, porque você merece. E se quiser continuar essa caminhada comigo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe nos comentários o que você tem feito para cuidar da sua saúde emocional. Mesmo que seja um pequeno passo por vez. Às vezes, é esse pequeno passo que muda tudo.